Ela abriu o extrato bancário e seu mundo desabou. Após 25 anos de casamento, descobriu pagamentos secretos para uma universidade. Seu marido, executivo bem-sucedido, financiava os estudos de alguém às escondidas. Entre lágrimas e desconfiança, uma verdade perturbadora começou a emergir. Uma história de traição, descobertas e decisões que mudarão 3 vidas para sempre. Prepare-se para uma revelação que vai apertar seu coração. Deixe seu like, inscreva-se e comente de onde está assistindo. 25 anos de casamento, reduzidos a um pedaço de papel. Foi assim que me senti naquela tarde de março, enquanto organizava os documentos para a declaração do imposto de renda. Sempre fui eu a responsável pela burocracia da casa. Roberto nunca teve paciência para números que não envolvessem diretamente sua carreira ascendente. Irônico, não? Um executivo que conquistou o mercado financeiro incapaz de preencher um simples formulário do imposto de renda. Você faz isso muito melhor que eu, querida. Ele dizia, com aquele sorriso que durante décadas me fez acreditar que éramos uma equipe perfeita. Entre pastas amareladas e extratos bancários antigos, encontrei algo que não deveria estar ali. Um papel que parecia fora de lugar, como se tivesse escapado de outra vida, de outra história que não a nossa. Transferências mensais substanciais para uma universidade particular de elite durante mais de 2 anos. Valores significativos que saíam da nossa conta conjunta sem que eu soubesse. Como uma mulher de 52 anos, que dedicou sua vida inteira à família, poderia não perceber um rombo desses no orçamento? Simples. Confiança cega. A doença silenciosa que corrói casamentos por dentro, sem sintomas aparentes, até que o corpo todo colapsa. O papel tremia em minhas mãos, não sei se pela brisa que entrava pela janela ou pelo tremor que subitamente tomou conta do meu corpo. Roberto estava financiando os estudos de alguém secretamente. Nenhum dos nossos filhos estudava naquela instituição. Pedro já havia concluído a faculdade 3 anos antes, e Mariana estava estudando no exterior com uma bolsa de estudos. A sensação de traição foi imediata, como um soco no estômago, que te deixa sem ar. Calma, Helena. Deve haver uma explicação. Tentei dizer a mim mesma, mas a vozinha da intuição, aquela mesma que ignorei tantas vezes durante meu casamento, gritava agora como uma sirene de ambulância. Algo estava errado, muito errado, e eu, com minha tendência irritante de evitar confrontos, de manter a paz a qualquer custo, sabia que enfrentaria meu maior dilema: buscar a verdade ou me acomodar na ignorância que por tanto tempo me serviu de cobertor. Guardei o extrato em uma pasta separada, longe dos olhos de Roberto. Precisava pensar, elaborar um plano. Não era mais a jovem impulsiva que um dia fui. Anos de maternidade e vida conjugal me ensinaram que as melhores batalhas são vencidas com estratégia, não com explosões emocionais. Nas semanas seguintes, iniciei minha investigação silenciosa. Passei a observar cada movimento de Roberto com olhos de águia. O celular protegido por senha que nunca era deixado desacompanhado, as ligações atendidas sempre longe de mim, as horas extras que se multiplicavam e as menções frequentes a uma tal assistente que eu nunca havia conhecido. Lúcia está me ajudando com aquele projeto especial. Ele comentava casualmente, enquanto eu servia o jantar que havia preparado cuidadosamente. Que bom, querido, respondia, enquanto engolia não apenas a comida, mas também a suspeita que crescia. Em uma noite em que Roberto saiu para um jantar de negócios, algo que se tornara comum demais para o meu gosto, decidi vasculhar seu escritório em casa. Não me orgulho disso, mas a urgência de saber era maior que qualquer resquício de ética matrimonial que ainda pudesse existir. Entre papéis organizados metodicamente, um traço que sempre admirei nele, encontrei recibos de restaurantes, caros em datas que ele havia dito estar trabalhando até tarde. Restaurantes que nunca havíamos frequentado juntos. Meu coração acelerou. Primeira evidência concreta de que algo não se encaixava na história perfeita que eu acreditava viver. O tradicional festival de outono da nossa cidade se aproximava. Durante 20 anos, desde que nos mudamos para cá, participávamos juntos deste evento que celebra as tradições locais. O aroma de quitutes típicos, as apresentações folclóricas, a música que preenchia as praças, era um dos poucos
Momentos em que víamos Roberto realmente relaxado, longe das pressões do trabalho. Para minha surpresa, ele anunciou durante o café da manhã: Helena, não poderei ir ao festival este ano. Surgiu uma viagem de negócios inadiável. Tomei um gole do meu café, que subitamente parecia mais amargo. Viagem? Logo agora? O festival é uma tradição nossa. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. É justamente por isso que estou avisando com antecedência. Sei o quanto você gosta, mas este cliente é muito importante. Você entende, não é? Seu tom era suave, quase ensaiado. E o pior, eu entendia. Sempre entendi. Sempre aceitei. Sempre me coloquei em segundo lugar porque, afinal, o sucesso dele era o sucesso da família, não era? Que estupidez a minha. Claro que entendo. Menti, com um sorriso tão falso quanto as desculpas dele. Os negócios não esperam. Quando o dia do festival chegou, contrariando todas as minhas tendências não confrontacionais, tomei uma decisão. Não iria ao evento. Ao invés disso, segui Roberto. Vesti roupas discretas, coloquei óculos escuros e um chapéu. Ridiculamente. Óbvia, eu sei, mas foi o melhor que consegui improvisar. Vi quando ele saiu de casa com uma mala pequena, entrou no carro e partiu. Segui-o com meu próprio veículo, mantendo uma distância segura. Para minha surpresa, ele não foi ao aeroporto. Dirigiu por cerca de meia hora até chegar ao campus da universidade mencionada nos extratos. Estacionou e caminhou com passos decididos até o café do campus. Encontrou uma jovem, provavelmente na casa dos 20 anos. De onde eu estava, pude observar que ela era bonita, de cabelos escuros e sorriso luminoso. Eles se abraçaram por tempo demais para um cumprimento casual. Meu estômago se contraiu em um nó doloroso. A conversa entre eles parecia fluir com uma intimidade irritantemente natural. Roberto sorria de um jeito que há anos não via em casa, espontâneo, genuíno, sem o peso que parecia carregar quando estava conosco. E então, notei algo que fez meu sangue gelar. A jovem usava um colar. Não um colar qualquer, mas idêntico ao que Roberto havia me dado em nosso aniversário de 15 anos de casamento. Uma peça que ele jurara ser exclusiva, desenhada especialmente para mim. Exclusiva como eu suponho. Murmurei para mim mesma, com um riso amargo que mascava as lágrimas que ameaçavam cair. A ironia da situação não me escapava. Ali estava eu, escondida como uma criminosa, espionando meu próprio marido. Aquela cena foi suficiente. Voltei para casa com um peso no peito que parecia me esmagar. Não precisava ver mais. A mensagem era clara como água. Havia outra pessoa. Uma jovem, brilhante, com toda a vida pela frente. Alguém que Roberto financiava secretamente com dinheiro que deveria ser nosso, do nosso futuro, da nossa segurança. Passei a noite em claro, revirando-me na cama, tentando encontrar alguma explicação que não envolvesse a traição mais óbvia. Quando Roberto chegou no dia seguinte, contando animadamente sobre negociações bem-sucedidas em uma cidade que nunca pisou, assisti à performance com um distanciamento quase clínico. Como era possível mentir olhando diretamente nos olhos de alguém? 25 anos juntos, 2 filhos criados, uma vida compartilhada. E ali estava ele, fabricando uma realidade alternativa, com a desenvoltura de um ator premiado. Nos dias que se seguiram, busquei informações sobre a universidade. Através de uma velha amiga que trabalhava na administração, descobri algo que apenas intensificou minha angústia. A jovem que vi com Roberto era uma estudante de engenharia, considerada brilhante pelos professores. E mais revelador ainda, suas mensalidades eram pagas integralmente por um benfeitor anônimo, há mais de 2 anos. Não eram apenas pagamentos recentes. Era uma relação estabelecida, nutrida ao longo do tempo, enquanto eu vivia na completa ignorância. Em vez de confrontar Roberto imediatamente, decidi usar minhas habilidades organizacionais, aquelas mesmas que ele tanto apreciava quando se tratava de gerenciar nossa casa, para planejar meus próximos passos. A raiva inicial deu lugar a um sentimento mais frio, calculado. Se ele podia jogar esse jogo, eu também podia. Marquei uma consulta com um advogado, supostamente para discutir a papelada da casa nova que planejávamos comprar. Na realidade, queria entender minhas opções caso tudo desmoronasse.
E tudo indicava que sim. Durante essa consulta, veio a segunda reviravolta. Descobri que Roberto havia aberto uma conta conjunta com outra pessoa, utilizando recursos que deveriam estar destinados à nossa aposentadoria. O advogado, um homem de meia idade com olhos cansados que provavelmente já havia visto histórias como a minha centenas de vezes, explicou que eu tinha direitos, que poderia reivindicar parte desses valores em caso de divórcio. Divórcio. A palavra pairou no ar como um espectro, assustadora e ao mesmo tempo estranhamente libertadora. Eu, que havia dedicado minha vida inteira à construção de uma família, agora contemplava seu fim. Que ironia do destino! As festas juninas da cidade se aproximavam. Outro evento tradicional que costumávamos frequentar em família, antes de nossos filhos saírem de casa e antes de Roberto se tornar tão ocupado com seu trabalho. Decidi ir sozinha, talvez para provar a mim mesma que ainda podia encontrar prazer nas pequenas coisas, mesmo com o coração partido. O destino, entretanto, parece apreciar o teatro do absurdo. Enquanto caminhava entre barracas coloridas, o aroma de pamonha e quentão no ar, cruzei acidentalmente com ela, a jovem do café. Nossos olhares se encontraram brevemente e notei algo perturbador. Ela parecia me reconhecer. Havia uma fagulha de reconhecimento em seus olhos, seguida por o que parecia ser culpa. Ao invés de me afastar, tomada por um impulso que nem eu mesma compreendi, decidi abordá-la. "Olá", disse, forçando um sorriso que não alcançava meus olhos. "Está gostando da festa?" Ela pareceu surpresa com minha abordagem, mas respondeu educadamente. "Sim, é minha primeira vez aqui. É tudo muito bonito." "Primeira vez na cidade?" Perguntei, fingindo ignorância. "Não, estudo aqui há alguns anos, na Universidade Estadual." Uma mentira. Eu sabia exatamente onde ela estudava, mas nunca tive oportunidade de vir a este evento. "Entendo. Trabalha também? Ou só estuda?" "Apenas estudo. Tenho um apoio financeiro." Ela hesitou, claramente, desconfortável com o rumo da conversa. "Que bom. É difícil conciliar estudos e trabalho." Fiz uma pausa calculada. "Conhece muitas pessoas na cidade?" "Algumas, principalmente da faculdade." Ela parecia cada vez mais ansiosa para encerrar a conversa. "Ah, e conheço seu marido, da empresa dele. Roberto é um mentor para mim." Mentor. A palavra atingiu-me como um tapa. A farsa estava diante de mim, descarada, vestida em eufemismos educados. "Que interessante", respondi, mantendo a compostura. "Roberto nunca mencionou que orientava jovens estudantes." "Ele é muito discreto", ela disse rapidamente. "Bem, preciso ir agora. Foi um prazer conhecê-la, senhora." "Helena", completei. "Helena Mendonça." Um lampejo de pânico atravessou seus olhos. "O prazer foi meu, senhora Mendonça." Enquanto a via se afastar apressadamente, uma estranha calma tomou conta de mim. Agora eu tinha um nome para o rosto que assombrava meus pensamentos, e ela sabia quem eu era. O que significava que Roberto provavelmente falava de mim? Que tipo de história ele contava? Seria eu a esposa cruel e controladora que não o compreendia? A mulher fria que não satisfazia suas necessidades? Ou apenas uma sombra, uma menção passageira, um obstáculo inconveniente na vida que ele realmente desejava? Os meses seguintes foram um exercício de autocontrole. Observei Roberto se tornar cada vez mais distante, chegando tarde em casa, inventando desculpas para viagens de fim de semana e reuniões noturnas. Enquanto isso, comecei a reconstruir minha independência em silêncio. Retomei o curso de contabilidade que havia abandonado quando nos casamos para apoiar sua carreira. "Você não precisa trabalhar, querida. Meu salário é suficiente para nós dois", ele havia dito. E eu, apaixonada e ingênua, acreditei que isso era amor, não controle. As aulas 3 vezes por semana tornaram-se meu refúgio. Um espaço onde eu não era a esposa traída, mas apenas Helena, uma aluna dedicada com um futuro pela frente, mesmo aos 52 anos. Fiz amizades, redescobri o prazer de aprender, de exercitar minha mente para além das tarefas domésticas e das obrigações sociais que acompanhavam o status de esposa de um executivo. Numa manhã de sábado,
enquanto Roberto supostamente jogava golfe com colegas de trabalho, recebi uma ligação inesperada. Era alguém da secretaria da universidade, parabenizando-nos pelo investimento na educação e convidando-nos para a formatura de um aluno bolsista. O funcionário mencionou que a estudante havia indicado Roberto como seu patrocinador oficial para receber honrarias na cerimônia. Deve haver algum engano, respondi automaticamente, minha voz calma contradizendo o tumulto interno. Meu marido não patrocina nenhum estudante. Um silêncio constrangido do outro lado da linha. Oh, peço desculpas. Talvez eu tenha entrado em contato com a família errada. O senhor Roberto Mendonça não é seu marido? Sim, é meu marido. As palavras soaram amargas na minha boca. Bem, ele consta em nossos registros como o responsável financeiro pela estudante Lívia Andrade. Ela o indicou para receber uma menção honrosa durante a cerimônia de formatura, como agradecimento pelo apoio durante todo o curso. Lívia Andrade. Agora o fantasma tinha um nome completo. E não apenas isso. Meu marido seria publicamente reconhecido por seu apoio. A humilhação parecia não ter fim. Entendo. Deve ter havido alguma confusão, mas verificarei com meu marido. Obrigada pelo aviso. Desliguei o telefone e me permiti um momento de desespero puro. Chorei como não chorava há anos. Soluços profundos que pareciam vir do fundo da alma. Chorei pela jovem que fui, pelas escolhas que fiz, pelo tempo perdido, pela confiança quebrada. E então, quando as lágrimas secaram, algo dentro de mim se transformou. A dor ainda estava lá, intensa como uma ferida aberta, mas ao lado dela crescia algo novo. Uma determinação feroz, uma clareza de propósito que nunca havia sentido antes. Era hora de parar de ser espectadora da minha própria vida. No tradicional festival de gastronomia regional, evento que reunia toda a alta sociedade local, encontrei Teresa, antiga colega que trabalhava como secretária executiva na empresa de Roberto. Após algumas taças do premiado vinho da região, sua língua se soltou. Helena, como você está lidando com toda essa situação? Ela perguntou, em tom de confidência exagerada pelo álcool. Que situação, Teresa? Respondi, fingindo ignorância, mas pressentindo que estava prestes a descobrir mais peças do quebra-cabeça. Ora, o acordo. Ela parecia genuinamente surpresa com minha pergunta. Todo mundo na empresa comenta, achei que você soubesse. Meu coração disparou, mas mantive a expressão neutra. Anos de prática em eventos sociais me ensinaram a esconder emoções sob um sorriso educado. Teresa, querida, você sabe como sou discreta. Roberto e eu não discutimos assuntos de trabalho. Dele. Ela se inclinou, baixando a voz. É sobre a filha da Cristina, a ex-namorada dele antes de você. Dizem que quando a mãe morreu, ele assumiu a responsabilidade pela menina. Financeiramente, quero dizer. Filha? A palavra me atingiu como um raio. Não uma amante, mas uma filha. Uma criança de um relacionamento anterior que eu nunca soube. Que existia? Teresa, do que exatamente você está falando? Minha voz agora tremia ligeiramente, a máscara de compostura começando a rachar. Oh, meu Deus, você realmente não sabia? Teresa cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados de horror. Helena, me desculpe, eu nunca deveria ter mencionado isso. Por favor, esqueça o que eu disse. Deve ser apenas um rumor de escritório. Mas era tarde demais. A semente estava plantada, e uma explicação alternativa começava a tomar forma em minha mente. Uma que, embora ainda dolorosa, era menos devastadora que a traição romântica que eu havia imaginado. Esta nova informação mudou tudo. Seria possível? Roberto teria escondido uma filha de mim durante todos esses anos? Por que nunca me contou? E se fosse verdade, isso significava que a jovem que eu vira com ele, Lívia, poderia ser sua filha biológica, não sua amante. A dúvida me consumia, oscilando entre sentimentos contraditórios. Havia a traição da confiança. Esconder algo tão significativo por tanto tempo era imperdoável. Mas também havia a possibilidade de que suas ações, embora secretas, fossem motivadas por um senso de responsabilidade, não por uma paixão ilícita. Decidi contratar um investigador privado, usando minhas economias pessoais, dinheiro que havia guardado ao longo dos anos,
escondido até mesmo de Roberto. Uma reserva de emergência que nunca imaginei usar dessa forma. O investigador, um homem taciturno de poucas palavras, garantiu discrição absoluta. No feriado municipal que celebra a fundação da cidade, com seu tradicional desfile cívico, observei Roberto recebendo uma mensagem no celular que o deixou, visivelmente perturbado. Ele empalideceu, as mãos tremendo levemente enquanto relia o texto. "Preciso ir", anunciou, levantando-se abruptamente da arquibancada onde assistíamos ao desfile. "Emergência no trabalho." "No feriado?" questionei, sabendo perfeitamente que era uma mentira. "Os mercados internacionais não param, Helena." A desculpa ensaiada, entregue com um sorriso tenso. "Não me espere para o jantar." Meu investigador confirmou mais tarde que Roberto foi encontrar Lívia em um hospital. Ela havia sofrido um acidente de carro. Nada grave, mas suficiente para acionar uma corrida desesperada de um pai preocupado. As fotos mostravam Roberto no corredor do hospital, conversando intensamente com médicos, o rosto uma máscara de preocupação genuína. Essas imagens, mais do que qualquer outra evidência, me convenceram. Aquele não era o comportamento de um amante, era o desespero de um pai. O quebra-cabeça começava a fazer sentido, e com ele, uma nova onda de mágoa me invadiu. Não a dor da infidelidade, mas a dor mais profunda da exclusão. Por que ele nunca confiou em mim o suficiente para compartilhar isso? Depois de 9 meses de angústia e investigações, enquanto preparávamos nossa tradicional ceia de Natal, decidi que era a hora do confronto final. Nossos filhos viriam com suas famílias, e antes que a casa se enchesse com o caos festivo de netos e conversas alegres, precisava ouvir a verdade da boca do meu marido. Encontrei Roberto em seu escritório, organizando alguns presentes de última hora. O homem que eu pensava conhecer depois de 25 anos de casamento, mas que agora parecia um estranho. "Precisamos conversar", anunciei, fechando a porta atrás de mim. Ele ergueu os olhos, surpreso com meu tom. "Aconteceu alguma coisa?" "Quem é? Lívia Andrade?" Perguntei diretamente, sem rodeios. O choque em seu rosto foi instantâneo. Olhos arregalados, boca entreaberta, mãos subitamente imóveis. Por um momento, pareceu que o tempo havia congelado. Então, lentamente, ele se sentou, o corpo pesado, como se carregasse o mundo nos ombros. "Como você..." Ele não terminou a pergunta. "Isso importa? Sei que você paga a faculdade dela. Sei que se encontra com ela regularmente. Sei que ela sofreu um acidente recentemente e você correu para o hospital. Sei que ela vai se formar e você será homenageado na cerimônia." Tirei os extratos bancários, os recibos, as fotos do investigador. Todas as evidências que havia coletado meticulosamente durante meses. Espalhei-as sobre a mesa como cartas em um jogo mórbido. "O que não sei, Roberto, é porque você mentiu para mim durante todos esses anos." Ele fitou os papéis em silêncio, a respiração irregular. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. "Ela é minha filha." Mesmo já suspeitando, ouvir a confirmação me atingiu como um soco. "Sua filha?" Repeti, a voz quase um sussurro. "Uma filha que você escondeu de mim por 25 anos de casamento." "Não foi assim, Helena." Ele passou a mão pelo rosto, um gesto de cansaço profundo. "Lívia é filha de Cristina, uma mulher com quem me relacionei antes de te conhecer. O relacionamento terminou, mas alguns meses depois, descobri que ela estava grávida. Cristina não queria que eu fizesse parte da vida delas. Foi uma condição dela. Disse que tinha um novo relacionamento, que o novo parceiro assumiria a paternidade e que minha presença apenas complicaria as coisas. E você simplesmente aceitou?" A incredulidade na minha voz era palpável. Na época, parecia o certo a fazer. Era jovem, assustado, focado na carreira. Assinei os documentos renunciando à paternidade legal, mas fiz um acordo financeiro. Enviava dinheiro mensalmente para uma conta no nome de Cristina. Foi o mínimo que pude fazer. "E quando nos conhecemos? Por que não me contou?" Ele desviou o olhar, envergonhado. No começo não parecia relevante. Estávamos nos apaixonando, construindo nossa própria história. E depois,
Depois veio Pedro e Mariana e nossa vida juntos. O tempo passou, e quanto mais tempo passava, mais difícil ficava contar. E quando você decidiu se aproximar dela? Quando isso aconteceu? Há cerca de 3 anos. Cristina morreu. Câncer. Lívia tinha 19 anos e estava prestes a entrar na faculdade. Ela me procurou. Disse que sempre soube que eu era seu pai biológico, que Cristina nunca escondeu isso dela, apenas pediu que respeitasse o acordo até que fosse adulta. A revelação era tão grande, tão absoluta, que me senti tonta. Apoiei-me na mesa para não cair. 3 anos, Roberto. 3 anos encontrando sua filha às escondidas, mentindo para mim, inventando viagens e reuniões. Eu tive medo, Helena. Sua voz tremia agora. Medo da sua reação. Medo de destruir o que tínhamos. Medo. A palavra acendeu uma fagulha, de raiva que rapidamente se transformou em incêndio. Você me conhece tão pouco que achou que eu negaria a uma jovem o direito de conhecer o próprio pai? Que tipo de monstro você pensa que eu sou? Não é isso. Eu só... Ele hesitou, como se procurasse as palavras certas. Lembra quando descobrimos que eu tinha saído com Mônica antes de te conhecer? Como você ficou magoada? Como disse que não queria nem ouvir falar dos meus relacionamentos anteriores? Isso foi há 20 anos, uma conversa boba de recém-casados. E você usou isso como desculpa para esconder uma filha? A indignação me sufocava. Não, Roberto. Não transforme isso em culpa minha. A verdade é que você foi covarde. Covarde demais para assumir suas responsabilidades abertamente. Covarde demais para confiar na sua própria esposa. As lágrimas escorriam pelo seu rosto agora, mas não senti compaixão. Apenas um vazio imenso, onde antes havia amor e confiança. Você está certa, ele admitiu, a voz quase inaudível. Fui covarde, e agora perdi tudo, não é? Você vai me deixar. Surpreendentemente, essa pergunta me fez parar. Iria deixá-lo? A resposta que parecia tão óbvia horas antes agora estava envolta em dúvidas. Roberto havia mentido, sim, por anos. Havia quebrado nossa confiança de maneiras que eu nunca imaginei possíveis. Mas não havia traído nossos votos da forma que eu inicialmente suspeitei. E havia assumido, ainda que tardiamente, a responsabilidade por sua filha. Não sei, Roberto. Respondi honestamente. Não sei se nosso casamento pode sobreviver a esse nível de engano. Não sei se posso voltar a confiar em você. O que você quer que eu faça? Ele parecia genuinamente perdido, vulnerável de uma maneira que raramente demonstrava. Quero conhecê-la, respondi, surpreendendo a nós dois. Quero conhecer sua filha, entender quem ela é, quem você é com ela. E depois, talvez, possamos decidir se ainda existe um nós para salvar. Nas semanas seguintes, enquanto a cidade se preparava para o tradicional carnaval de rua, enfrentei minha própria jornada interior. Tive que confrontar não apenas a mentira do meu marido, mas também meu próprio preconceito e rigidez que poderiam tê-lo levado a esconder uma parte tão importante de sua vida. Reexaminei meus valores, meus conceitos sobre família, sobre perdão. O encontro com Lívia foi marcado para acontecer durante o Festival da Primavera, a celebração que marca o início da estação. Um novo começo, talvez simbolicamente apropriado para a situação. Escolhi um vestido azul claro, meu cabelo preso em um coque simples, sem maquiagem. Queria que ela me visse como realmente sou, sem artifícios. Roberto estava visivelmente nervoso, alternando entre o silêncio absoluto e explicações desnecessárias sobre o festival, o clima, qualquer coisa que preenchesse o vácuo de nossa comunicação danificada. Encontramos Lívia próxima à fonte principal da praça. Quando a vi se aproximando, notei imediatamente as semelhanças. O formato do rosto, a maneira de andar, até mesmo certos gestos que eram inequivocamente de Roberto, como eu nunca havia percebido antes. Helena, Roberto disse formalmente, esta é Lívia. Lívia, esta é Helena, minha esposa. A jovem estendeu a mão, o gesto formal contradizendo a emoção em seus olhos. É um prazer finalmente conhecê-la oficialmente, senhora Mendonça. Helena, corrigi automaticamente. Apenas Helena. Apertei sua mão e senti um tremor leve. Ela estava tão nervosa quanto eu.
O início foi desajeitado. 3 pessoas, carregando o peso de segredos e revelações, tentando encontrar um terreno comum. Caminhamos pelo festival, comentando sobre as atrações, a música, o clima, banalidades seguras que evitavam o elefante na sala. Foi durante um momento em 1911 que Roberto se afastou para comprar bebidas que Lívia finalmente quebrou a barreira. Eu sempre soube sobre você, disse ela abruptamente. Minha mãe tinha fotos suas, recortes de jornal dos eventos sociais que você frequentava com com Roberto. Ela queria que eu soubesse que tipo de família ele tinha construído. A revelação me pegou desprevenida. Sua mãe guardava fotos minhas? Não por ciúme ou ressentimento, Lívia esclareceu rapidamente. Ela amava o homem com quem se casou meu padrasto, mas queria que eu entendesse que Roberto havia seguido outro caminho, formado outra família, e que seria injusto de minha parte aparecer e bagunçar isso. Então por que procurou Roberto quando ela morreu? Lívia sorriu tristemente. Porque era o desejo dela. Em seu leito de morte, ela me deu permissão para procurá-lo se eu quisesse. Disse que o acordo tinha sido para me proteger quando criança, mas que agora eu era adulta e podia tomar minhas próprias decisões. E Roberto? Como reagiu quando você o procurou? Chorou. Ela respondeu simplesmente. Chorou como uma criança quando nos encontramos pela primeira vez. Disse que nunca havia se perdoado por não fazer parte da minha vida, que havia enviado presentes secretamente em todos os meus aniversários. Presentes que minha mãe guardava, até que eu fosse mais velha para entender a situação. Senti algo se quebrar dentro de mim. Não de dor, mas como se uma crosta dura estivesse se rompendo para permitir que algo novo crescesse. Roberto nunca havia me contado sobre os presentes, sobre o quanto sofria em silêncio. E ele nunca mencionou que queria te apresentar a mim? A pergunta saiu mais amarga do que eu pretendia. Lívia hesitou, claramente escolhendo as palavras. Ele mencionou várias vezes, especialmente nos últimos meses, mas sempre dizia que precisava encontrar o momento certo, que era complicado. Confesso que cheguei a ficar com raiva, a questionar se ele tinha vergonha de mim. Nunca foi sobre vergonha. A voz de Roberto nos surpreendeu. Ele havia retornado silenciosamente, carregando 3 copos. Foi sobre medo. Medo de perder as 2 mulheres mais importantes da minha vida por causa de erros que cometi. E no final, quase perdi mesmo assim. O olhar que trocamos naquele momento continha mais do que palavras poderiam expressar. Dor, arrependimento, compreensão relutante. E talvez, apenas talvez, o primeiro vislumbre de perdão. O ano que se seguiu foi de reconstrução lenta e muitas vezes dolorosa. Roberto e eu iniciamos terapia de casal, um processo que ele resistiu inicialmente, mas que acabou se revelando essencial para reaprendermos a confiar um no outro. Lívia se formou com honras, e estive presente na cerimônia, ao lado de Roberto, quando ele recebeu o reconhecimento público por seu apoio. Foi um momento agridoce, carregado de emoções contraditórias. Aos poucos, Lívia começou a fazer parte de nossa vida familiar. Apresentamos ela aos nossos filhos, seus meio-irmãos, em um processo cuidadosamente gerenciado que gerou desde choque e raiva inicial até, eventualmente, uma curiosidade genuína e o início de relacionamentos tentativos. Para mim, cada dia era um novo desafio. Havia momentos em que a mágoa ressurgia com força total, em que a dúvida me consumia. E se houver mais segredos? Me perguntava nas noites insones. Como posso saber que agora conheço toda a verdade? Mas havia, também, momentos de clareza em que compreendia que todos somos feitos de camadas, de escolhas imperfeitas, de erros e tentativas de acerto. Roberto mudou. A revelação do segredo pareceu libertá-lo de um peso que carregava há décadas. Tornou-se mais presente, mais honesto, mais vulnerável. E eu também mudei. A mulher complacente que evitava confrontos a todo custo deu lugar a alguém que aprendeu a exigir verdade, a estabelecer limites, a valorizar-se. Voltei a trabalhar, concluindo meu curso de contabilidade e abrindo um pequeno escritório que, rapidamente, ganhou clientes. O dinheiro não era necessário. Roberto continuava a prover bem para nós. Mas a independência, a sensação de propósito próprio, era algo que eu nunca mais abriria mão. Em um jantar recente, Lívia me
Trouxe um presente. Um livro sobre histórias de mulheres que reinventaram suas vidas depois dos 50. Na dedicatória, escreveu: Para Helena, que me ensinou que nunca é tarde para começar novamente. Com admiração e carinho, sua enteada, se me permite. Enteada. A palavra que nunca imaginei que faria parte do meu vocabulário agora trazia um estranho conforto. Não era a família que planejei. Certamente não era a jornada que escolhi conscientemente, mas era nossa. Imperfeita, complicada, construída, sobre escombros e reconstruída com uma honestidade tardia. Roberto e eu ainda temos muito a resolver. A confiança, uma vez quebrada, não se cola facilmente. Permanece frágil, com rachaduras visíveis que nos lembram constantemente do que foi perdido. Mas talvez seja assim mesmo que relacionamentos duradouros funcionem. Não como contos, de fadas imaculados, mas como trabalhos em progresso, eternamente inacabados, sempre exigindo manutenção e cuidado. Enquanto escrevo estas palavras, no escritório que montei para mim em nossa casa, um espaço só meu, uma pequena revolução em nosso casamento. Olho para a foto recente que mantenho na mesa. Nela estamos todos, Roberto e eu, nossos filhos Pedro e Mariana com seus cônjuges, nossos 3 netos e Lívia. Uma família expandida, redefinida, ainda aprendendo a navegar em águas desconhecidas. Tenho 53 anos agora. Não sou mais a jovem idealista que um dia fui, nem a esposa resignada que me tornei por tantos anos. Sou uma mulher que enfrentou a traição. Não a traição romântica que imaginei, mas a traição da confiança, talvez igualmente devastadora, e sobreviveu. Mais que isso, renasceu. Se há uma lição que aprendi nesta jornada involuntária, é que as verdades mais difíceis de enfrentar são frequentemente as que mais nos libertam. O confronto que por tanto tempo evitei tornou-se o portal para minha própria libertação. A dor que tanto temi se revelou o catalisador para uma versão mais autêntica, mais forte de mim mesma. Não sei o que o futuro reserva para Roberto, e eu. O que sei é que nunca mais serei definida apenas em relação a ele. Nunca mais sacrificarei minha essência em nome da paz aparente. O casamento que conseguimos preservar, se é que conseguiremos a longo prazo, será fundamentalmente diferente, uma parceria de iguais, baseada não em ilusões confortáveis, mas em verdades incômodas e necessárias. Quanto a Lívia, estamos construindo um relacionamento próprio, independente de Roberto. Uma amizade cautelosa, nascida das circunstâncias mais improváveis, mas não menos genuína por isso. Vejo nela traços do homem que amei, sim, mas também uma força e determinação que admiro profundamente. No próximo Festival da Primavera, completaremos um ciclo. 1 ano desde nosso primeiro encontro oficial. Lívia sugeriu que comemorássemos juntos, um novo ritual para marcar não o que perdemos, mas o que encontramos ao longo do caminho. E assim seguimos, todos nós, navegando pelos complexos labirintos das relações familiares, descobrindo que família não é necessariamente o que planejamos, mas o que construímos com as peças imperfeitas que a vida nos oferece. Segredos revelados, feridas cicatrizando, novos começos brotando das cinzas do que um dia pensamos ser verdade. A vida raramente segue o roteiro que imaginamos para ela. As revelações mais profundas frequentemente chegam embrulhadas em dor. As transformações mais significativas nascem de crises que preferiríamos evitar. Mas talvez seja justamente nas fraturas, nas imperfeições, que encontramos nossa verdadeira força. Não a força de quem nunca quebra, mas a resiliência de quem se reconstrói, peça por peça, com uma sabedoria que só a adversidade pode ensinar. Hoje, quando me olho no espelho, vejo rugas que não estavam lá antes desta crise, e os grisalhos que se multiplicaram no último ano. Mas vejo também um brilho nos olhos que havia se apagado há muito tempo. A centelha de uma mulher que redescobriu seu próprio valor, que aprendeu que nunca é tarde demais para reescrever sua história. E isso, mais que qualquer conto de fadas matrimonial, é uma vitória que ninguém pode tirar de mim.